Caraca, que legal, hein? Precisou ter uma eleição presidencial, um feriado, um voltar do Japão, um voltar da Europa, um voltar dos Estados Unidos, para a gente finalmente, novamente, conseguirmos os três estar aqui reunidos. Eu estou me sentindo aquele pai com os filhos crescidos que consegue finalmente, num mesmo domingo, reunir todos os filhos para o almoço. Então, pô, que legal da gente estar aqui junto hoje. Bom, eu acho que talvez de todas as vezes que nós nos reunimos, eu não sei vocês, mas eu acho que essa é talvez o nosso mais importante bate-papo, né? O Brasil fez uma escolha e a gente vai começar uma nova era, né? A gente precisa até ver como é que vai ficar agora a nossa sequência, porque durante muito tempo o nosso bate-papo começou com o Victor falando dos últimos números da pandemia, graças a Deus, vão bater na madeira e ficou para trás. Depois o Guterman vinha ali, né, sempre nos alimentando com as últimas pesquisas, que ao final, de um jeito ou de outro, acabaram se confirmando, né? O que faz com que, inclusive, eu abra aqui um Algumas, pedido. né? Em geral, né? No final das contas, realmente o Lula ganhou. Eu aqui aproveito a oportunidade, se alguém conhecer quem faça empréstimo pessoal a taxas módicas, eu estou precisando, porque eu estou devendo uma quantidade enorme de almoço. O que dessa eleição tem de bom é o quanto eu devo de almoço para amigo, então pelo menos eu vou enxugar as minhas lágrimas nos ombros amigos, mas vamos lá. O Xará, você que veio do Japão, aliás, pô, já vou até adiantar minha dica, no final eu repito. Leia um artigo do Marcelo sobre viagem, cara, sensacional. Eu tô no capítulo 2. Eu falei assim, tá tão legal que eu vou ler por dia, né? Ele fez um artigo sensacional, cara. Esse cara é incrível, meu. Numa guerra, eu ia convocar esse cara aqui para ser o nosso general de infantaria, cuidar toda a logística e tudo, que a gente ia ganhar a guerra, com certeza, que esse artigo dele é show. Xará, o Lula ganhou, e aí? Fala aí dessa vitória, o que você está achando? A volta do PT. A gente vai falar aí sobre o silêncio do Bolsonaro, vamos falar sobre as manifestações, sobre a transição, sobre as perspectivas, mas vamos começar falando pela eleição em si, pela vitória. De certa maneira, eu acho que teve alguma surpresa para você. Você sempre cravou que o Lula iria levar essa eleição. Mas aí, teve alguma surpresa? Não, acho que você teve o Lula numericamente à frente do Bolsonaro a eleição inteira, mesmo aquelas pesquisas mais apertadas, mostrava o Lula na frente, numericamente, né, apesar do empate técnico. Então, eu sempre dei o Lula como virtual vencedor da eleição. Então, para mim, não foi surpresa, não. O novo governo Lula, é muito difícil cravar, né, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na economia global. O primeiro governo Lula, quem apostou que ia ser um desastre quebrou a cara, né? Então, é muito difícil você cravar alguma coisa. Agora, não tem dúvida que ele vai pegar uma situação mais difícil. Enfim, a China está desacelerando, a economia global está desacelerando, taxa de juros subindo, né? Então, ele vai pegar um ambiente mais inóspito para governar. E apesar das contas estarem mais bem arrumadas hoje do que 20 anos atrás, né, se olhar reservas, enfim, de maneira geral, você tem o arcabouço fiscal mais depredado, né? Na época, o Fernando Henrique pelo menos deixou a lei de responsabilidade fiscal, superávit primário e tal. Hoje você não tem isso. Então, ele vai ter muita dificuldade, né, para levar à frente uma agenda, o que pode ser bom ou pode ser ruim, porque ele pode entrar com os dois pés na porta e tentar fazer alguma coisa, sei lá, por outras vias que não o Congresso, né? É sempre preocupante usar estatal, usar BNDES, esse tipo de coisa que ele precisa menos do Congresso. Então vai ser eu diria, aquela popularidade que ele teve no primeiro mandato, eu acho que ele não vai ter nesse mandato não, vai ser mais apertado. Bom, já que eu agora seguindo aqui o meu natural cavalheirismo, Tati, e você também, você já tinha feito aquele seu head emocional, né? Você já tinha se preparado lá para uma aterrissagem de pouso forçado, você já estava encolhida ali, né? Preparando já, e acabou se confirmando o cenário que você imaginava. Dessa vitória do Lula, tem alguma coisa que você destaca? Como é que você vê aí o resultado do final desse processo eleitoral? Primeiro você falou por isso que eu me neguei a
manter qualquer otimismo, mesmo quando parecia ter alguma lógica, o otimismo, a minha proteção emocional falou mais alto, não quis acreditar e acabou acontecendo o que era previsível mesmo. Eu não acho que o X da questão é tanto o Lula, quer dizer, claro que qual Lula que vai vir, mas eu acho que é muito o Congresso. E esse Congresso não me... Tem gente que faz uma leitura que é de direita, que vai barrar todos os absurdos. Eu não me sinto absolutamente tão confortável com isso. Não acho que por aí o Lula é um bom negociador ali com o Congresso, a maioria do Centrão é comprável. Então, acho que a gente está muito mais observando o que esse Congresso vai permitir que ele faça. E a primeira coisa que ele vai fazer, provavelmente, para poder atender todas as promessas de campanha, vai ser romper completamente com a lei do teto de gastos, ou criar alguma outra manobra que não explicaram o que é, mas que vai ser alguma engenharia, né, petista lá para, enfim, para abrir a chavinha da gastança e aí aquele desastre, né, inflação, tudo que a gente sabe. Então, a gente tem que ficar muito de olho no Congresso. E agora o próximo coisa a observar importante questão é o ministro da Economia, né? A gente vai próxima sinalização que a gente vai ver. Mas super abalada, gente. Acho que como vocês aqui, domingo eu estava assim arrasada mesmo. Eu acho que esse sentimento não é seu, o país está bastante dividido, acho que nunca teve tão dividido quanto agora, assim, tão quase que na linha exata do meio a meio, e realmente para muita gente, para mim não é diferente, foi uma sensação bastante amarga. E aí, Vitor, como é que você vê a eleição em si propriamente, o resultado? Resultado esperado, né? Dentro da margem apertadíssima. Eu acho que o Bolsonaro chegou a ter chance de ganhar. Estamos falando de 2 milhões de votos, não é nada. No universo, 156 milhões, 1,8%. Se ele tem 0,91% a mais, ele leva a eleição tirando do adversário. Né? Eu tinha cravado 50,67, errei por 0,33%. Mas quando você está na margem de erro, você tem alguma esperança, né? Se o negócio está com um empate técnico, por mais que você racionalmente entendesse que o Lula era o favorito, sempre rolava aquela esperança, a maldita esperança que só foi vir a falecer lá pelas 19 horas e pouquinho do domingo, né? Assim, lamento muito porque eu acho que teremos um péssimo governo. Obviamente que a gente vai ver a sinalização do ministro da Economia. Dizem aí a Bolsa de Aposta que será um ministro político, um político petista. Um Fernando Haddad, por exemplo, né? que é alguém que não conseguiu organizar nenhum Enem e foi chutado para fora da prefeitura, não chegou nem ao segundo turno na reeleição. Então, capaz que ele seja o ministro da Economia. Eu não tenho boas perspectivas de um governo Lula, não. Acho que o Lula soube, sim, no seu primeiro mandato, surfar a onda de bonança. Nós não temos essa onda mais, muito pelo contrário, estamos vento na cara. É uma situação muito mais difícil. Assim. Você gerir um país com abundância de dólares entrando por causa da onda de commodities é uma coisa. Você gerir um país numa desgraceira, porque a economia global não ajuda e as contas internas também não, isso aí demanda um nível de competência muito maior. Não vejo ele colocando um político, não acho que vai ser ruim, vai ser ruim. E o ano de 2023 já seria difícil, com ou sem, com ou com Bolsonaro, né? Já seria um ano difícil. Com o Lula ele vai fazer 2023 um ano ruim, 2024, 2025, enfim, não vejo boas perspectivas. Acho que nós vamos perder 4 anos. Nós vamos andar, assim, na melhor das hipóteses, andar de lado 4 anos. E aí, Cleveland, você que nos premia com a sua volta, né? Que nos ilumina com a sua beleza, com o seu saber, né? Que nos inunda com a sua amizade. A gente estava com saudade de você. Hoje você está um pouquinho febril, mas ainda assim fez uma força estar aqui com a gente. Aliás, eu agradeço. E aí, como é que você vê o resultado da eleição, o processo eleitoral? O Lula ganhou, era aquilo que você dizia. E aí? Eu acho que o Bolsonaro... Você, como um dos meus credores, o que tem a dizer?
O Bolsonaro ele fez um esforço enorme para perder, né? Isso a gente viu ao longo de toda a campanha. E tá aí o resultado, né? Não poderia ser algo diferente, né? Ainda mais com os coleguinhas deles fazendo os estragos que a gente viu. Então, já era esperado isso. Agora, com relação a perspectivas futuras, né? Eu acho que Marcelo, o Gutermann, ele levantou questões centrais dessa história, né? Eu escrevi um artigo que vai ser publicado amanhã, que é exatamente isso. Qual o ponto de partida do Lula lá em 2003 e qual o ponto de partida do Lula agora, né? É uma situação totalmente diferente. Naquele momento, a gente tinha a lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha o regime de metas que estava sendo tocado, a gente tinha um governo que tinha deixado pronto as condições para que você tivesse superávit fiscal. Você teve todo um período de bonança, você teve uma equipe técnica que entrou junto com o Palocci, que entendeu, você teve um processo de transição muito bom naquele momento, e o que a gente está vendo hoje é um país que está com uma trajetória de contas públicas terríveis, uma trajetória terrível. E vai ter demanda social, vai ter demanda por aumento do funcionalismo, vai ter demanda por aumento de gastos políticos, vai ter demanda de tudo quanto é tipo. Então, como o Vitor já disse, já seria muito ruim qualquer que fosse o governo. E o que acontece, o que me preocupa de fato, e aí eu acho que esse é o ponto central, é que se o Lula ele levar à frente as promessas de campanha que ele fez, usar bancos públicos, congelar preço de combustíveis e outras coisas mais, controlar preço, e fizer toda aquela intervenção que a gente já conhece, usar BNDES, a gente só vai ter um caminho pior, né? E a grande questão é saber se o Lula vai ouvir o pessoal que deu apoio para ele, inclusive meus colegas economistas, ou se ele vai simplesmente colocar um mercadante da vida ou um Haddad da vida lá e vai simplesmente deixar o negócio caminhar. Ele está no dilema, porque se ele fizer a coisa certa, ele corre o risco de perder as próximas eleições. Se ele fizer a coisa errada, ele vai ter que dobrar a aposta nas próximas eleições para levar o país para uma situação catastrófica. Então, honestamente, eu torço, aqui é uma vontade, não é o que eu acredito, eu torço para que o lado pragmático político dele também se torne um lado pragmático econômico. Mas espera para ver. Eu estou pagando para ver e vamos tocar o barco, né? Vamos ver o que vem pela frente. Antes de passar a E bola, ele então, sabe disso, né? Assim, o Lula, ele é esperto, ele sabe qual que é o caminho que ele tem que ir para afundar o país e qual que ele tem que ir para virar, sei lá, um mito aí. Ele sabe exatamente, agora vamos ver qual vai ser a escolha dele. Eu acho que se ele realmente, se o ego dele quiser deixá-lo para a história como uma pessoa, um presidente que ajudou o país, ele vai fazer a coisa certa. Agora, não então, sei, né? Não então sei, vamos fazer o agora seguinte. passa pela cabeça dele, não sei. Vamos deixar isso para a rodada em que nós vamos discutir as perspectivas, mas por conta disso, eu já estou muito curioso com a opinião do meu amigo Marcelo, porque eu acho que o PT e o Lula sempre serão o PT e o Lula, por mais que eles disfarcem, por mais que eles segurem. Mas eu vou passar aqui, antes de passar a palavra para o meu amigo Rodrigo Delosso, eu quero lançar uma pergunta que não precisa ser respondida, mas será que um dia vocês vão falar para mim assim, putz, que saudade do Guedes, hein? Eu não sei, eu acho que vocês ainda vão ter saudade dele. Mas vamos lá, Rodrigão, como é que você viu aí o processo eleitoral e, ao final, a vitória do Lula e do PT e do Lula? Assim, eu concordo que o Bolsonaro não se ajudou. Eu acho que o resultado foi, de certa forma, natural. Estou um pouco surpreso pela diferença pequena. E se você pensar bem, considerando que o Bolsonaro não se ajudou e considerando a ajuda que que o candidato vencedor teve dos árbitros, né? Então, até que foi pequeno, né? Então, você vê que você pode botar a culpa assim, se fizesse um pouquinho mais de esforço, o Bolsonaro teria ganhado, né? Se ele, ao longo do tempo, né? Então, fez muita bobagem ao longo do tempo, podia ter economizado nas bobagens que ele fez e teria ganhado. Mas fica, assim, o resultado está aí, né? Acho que tem que ser respeitado, né? Com relação à perspectiva, eu acho que
vai voltar um pouco. O Marcos Lisboa deve voltar para o governo, né? Ele dá um pouquinho de racionalidade para o governo. Dizer que o Felipe Salto vai para o Tesouro, que também é um bom nome. A gente fica meio sem saber aí quem vai ser o presidente, quem vai ser o ministro da Economia. Eu acho que no primeiro ano não vai ser tão ruim assim como tá pintando, né? A gente já está vendo isso pelo movimento da Bolsa, pelo movimento do dólar. Mas ao longo do tempo, a coisa vai piorando. Não tem teto, né? Está furado o teto, vão criar um jeito de você poder gastar. Então, daqui 2 anos, a coisa vai ficar bem, bem ruim mesmo, do meu ponto de vista, né? Porque o Lula vai ter que cumprir o que prometeu, supostamente, pelo menos uma parte, né? Então é isso, assim, eu concordo que a situação não, a única coisa que eu discordo aqui é que eu acho que não vai piorar tão rapidamente assim. Eu acho que vai demorar mais para piorar. Eu acho que o ano que vem ainda segura. E daí Concordo com você. a partir de 2024 é que a coisa vai ficar bem ruim mesmo. Acho que ano que vem está meio dado, né? Não tem muita margem. Tá meio dado. É esse que é o ponto, né? Mas aí, assim, a razão, né? Uma razão que eu acho que o ex-presidiário voltou é a vingança. Ele vai se concentrar na vingança, eu acho, né? E vai deixar a economia um pouco mais pragmática nesse primeiro ano. Depois que ele tiver consolidado a vingança, ele começa a aprontar. Só tem um Bom, dado que eu acho que vale a pena a gente pensar, tá? O nível de investimento aos poucos está voltando no país e é uma taxa, digamos, natural de crescimento de investimento. Então isso pode ter algum impacto nos anos que vêm pela frente também. deixa eu dar o meu pitaco aqui em relação ao processo eleitoral. Eu a vida inteira acreditei nas urnas e sigo acreditando. A mim causou uma certa estranheza toda essa resistência que a gente siga avançando no processo em termos de gerar cada vez mais avanço tecnológico para fins de segurança, né? A questão do voto impresso, que é uma pauta superada, mas em algum momento era uma pauta totalmente aceita e a gente viu uma mobilização muito grande. Mas ainda assim, eu nunca tive muita dúvida em relação à questão do processo em si, da votação e da apuração, né? Eu acho que a grande fraude eleitoral que nós vivemos foi no processo em si, né? Foi em reabilitar um condenado, né? Numa decisão absolutamente estranha, né? Toda a parcialidade das decisões do TSE ao longo do processo. Contudo, é o seguinte: se o Bolsonaro tivesse ganho, e ainda que ele tivesse ganho com uma vantagem 5, 6, 10 vezes maior do que a do Lula, eu acho que a gente já teria perdido, né? Porque um país em que dezenas de milhões de pessoas votam no cara, então, porque assim, se a gente entendia que a última instância para condenar o Lula seria a eleição, e ele ganhou a eleição, é porque o Lula acabou sendo inocentado pela maior parte dos brasileiros. E acho que isso por si só já é uma grande tragédia. Então, assim, eu como brasileiro, se Lula ter 30%, 40% do eleitorado já seria uma vergonha insuportável. Agora ele tendo ganho, então realmente, assim, que se dane a lei, que se dane todas as provas contra ele, que se dane a decisão do STF, né? A gente teve um pleito. O Victor compartilhou com a gente no grupo lá uma entrevista do Hamilton Mourão, que eu achei de uma lucidez incrível, né? Esse cara é linha dura, mas na eleição lá no Globo News ele deu um show. Acho que durante o mandato dele como vice-presidente, em alguns momentos faltou lealdade, a vaidade falou mais alto, mas nessa entrevista ele é muito lúcido. E assim, e aí a gente vai falar um pouco dessa questão das manifestações, mas se tinha que parar o jogo, se tinha que melar o jogo, não é agora, né? Agora já foi. Entramos na eleição, o Lula foi lá, teve mais votos, foi eleito, pronto e acabou. Claro que assim, né? Toda eleição a gente vai lá, um país dividido, um país dividido, um país dividido, mas acho que nunca tão dividido como agora, né? O Bolsonaro ganhou em 4 das 5 regiões, ainda que o Lula tenha tido votações expressivas nas regiões em que o Bolsonaro ganhou, de fato, né? Vamos dizer assim, o que funcionou como fiel da balança foi a eleição no Nordeste, né, que segue sendo um curral eleitoral muito grande do PT. Sobre as coisas que poderiam ter sido feitas e que poderiam ter mudado no final, eu, como São Paulino,
Eu entendo bem isso, né? Porque toda reta final do Campeonato Brasileiro, eu fico olhando a tabela e fico vendo aqueles jogos que o São Paulo empatou com aqueles timecos no Morumbi, e eu falo, esses 2 pontinhos aqui no final que a gente perdeu, como faria diferença, né? Então é uma sensação assim, meio de um final de campeonato com pontos corridos, em que você foi perdendo pontinhos que você não precisava perder, né? Então, assim, a comunicação do presidente, de fato, traz para ele uma responsabilidade da derrota, mas acho que não é só isso, né? No final das contas, as pessoas que eventualmente exerceram o direito de não votar, mas ao final, não votando, elas afianciam o resultado final da eleição. Eu acho que tem um cara que, assim, ao final, ele acabou se unindo ao Bolsonaro, né? Sabe-se lá o quanto pensando na própria pele. Mas se o Moro não tivesse saído do governo naquele momento, se ele tivesse se mantido leal ao Bolsonaro, talvez o resultado da eleição fosse outro, porque realmente ele criou uma defecção muito grande, né? Muitas das pessoas que acompanharam o Moro nesse processo de deslocamento do governo não voltaram com ele para o Bolsonaro, né, ao final. Então, acho que tem uma série de coisas que levaram. Agora deixar a coisa rolar e começar uma contagem regressiva na esperança de que, eventualmente, o Lula não venha a se reeleger ou não seja capaz de fazer o seu sucessor. Bom, urnas apuradas, Lula declarado vitorioso, o que se esperava era a manifestação do Bolsonaro, que durou ali 45 dolorosas horas, né, para acontecer. Então, agora eu vou inverter aqui um pouquinho a lógica, Tati. E aí, 45 horas para o Bolsonaro falou, convenceu, falou pouco, falou muito, falou o suficiente, convenceu, não convenceu? Qual que é a sua opinião? Então, eu achei esse discurso dele, eu achei muito milimetricamente calculado, assim. E talvez isso explique um pouco toda a demora. Tem muito simbolismo nas coisas que ele falou, que ele deixou de falar. Ele precisou equilibrar pratinhos para passar a mensagem que ele não é um louco antidemocrático que vai dar um golpe, e, ao mesmo tempo, não vai desagradar completamente a base dele. Então, assim, por exemplo, quando ele falou agradeço 58 milhões de votos, tem uma mensagem subliminar que ele está aceitando a eleição. Então, ele já está falando, são esses 58, eu aceito que este é o resultado, eu não vou contestar, não é mais que isso. Então, são várias formas que ele foi fazendo para passar a mensagem, a forma que ele falou, legal vocês se manifestarem, mas não dessa forma, não tirando a liberdade das pessoas, direito de ir e vir. Enfim, muita gente achou, eu acompanhei Globo News, assim, acharam absurdo o presidente não reconheceu sua derrota. Ele não seria Bolsonaro, né? Parabéns, Lula, e boa sorte. Imagina ele fazer um negócio dele agora, desse. Então, eu gostei, viu? Achei que foi assim, bem Bolsonaro e bem calculado. Eu estou pensando aqui, Tati, o que eu vou falar quando chegar a minha vez, depois do seu comentário. Porque, como diz os ingleses, I could not agree more. E aí, o Cleveland, o que você achou da fala do Bolsonaro aí, 45 horas depois do resultado da eleição? Acho que foi isso, né? Eu achei ruim a demora. Acho que ele poderia ter sido mais direto e objetivo, mas não seria Bolsonaro, como a Tati já disse. Não é do perfil dele, em primeiro lugar. Segundo lugar, tudo que ele disse, para quem acompanhou os jornais, quem acompanhou o que estava saindo na imprensa e que estava se divulgando com relação a informações, tudo que era esperado. A fala dele foi exatamente antecipada a cada momento na TV, nos jornais, por jornalistas que tiveram acesso a Ciro Nogueira, a outras pessoas mais próximas ao Bolsonaro. Então, tudo que saiu lá era tudo que estava sendo dito que sairia. Então, eu não vi nenhuma novidade com relação a isso. E reflete bem o que é o Bolsonaro, né? Não adianta você esperar que ele faça um discurso de um estadista, porque não é um estadista. Ele é o Bolsonaro, ele é aquela pessoa que é uma pessoa que tem aquela posição e ninguém vai mudar. Eu não esperava mais do que isso. Eu não achei o discurso nem bom nem ruim. Eu acho que o lado positivo dele foi ele ter dito claramente que deveria se respeitar o direito de ir e vir. E eu acho que esse é o único ponto que, de fato, interessaria. Talvez ele pudesse ser um pouquinho mais enfático, mas é o Bolsonaro. Eu não esperaria muito mais do que isso dele, não. E aí, Rodrigão, o que você achou do discurso?
Concordo. Assim, foi importante ele ter falado sobre o direito de ir, e vir, de ir e vir, né? Acho que foi importante ele ter falado que, não, que vai respeitar a Constituição, né? Contrariamente ao que diziam sobre ele, né? De resto era isso, não, assim, ele criou, eu acho que assim, é que cria uma expectativa, né? Tanto dos dois lados, né? Teve até um jornalista lá berrando loucamente para ele lá, não sei o quê. Cria uma expectativa e ele meio que jogou banho de água fria na expectativa dos dois lados, né? Então, a oposição queria que ele fosse, né, que ele pisasse na bola, né? Que tivesse digamos, um discurso mais belicoso, né? Mais beligerante. Foi um discurso bem quebra de gelo, assim, em relação a isso, né? E quem é apoiador dele esperava que ele fosse tomar uma atitude mais drástica em relação a tudo que aconteceu, né? Então é isso, acho que ele fez a parte dele, né? Ele pavimentou a saída dele do governo da melhor maneira que ele conseguiria fazer, do meu ponto de vista, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E aí, Vitor? Eu concordo. Eu acho só que de fato demorou muito, não precisava demorar tanto, né? Poderia ser na sequência, fazer o mesmo discurso na sequência. Porque essa demora fica gerando rumores e, enfim, as manifestações todas e tudo mais. Mas para quem passou 4 anos como governo fazendo discurso de oposição, era o que dava para ter. Agora vai para a oposição fazer discurso de oposição. De novo, ele vai voltar para aquele papel em que ele se sente mais confortável, né? Metralhadora giratória de oposição. Não, ele vai ser calado, né, gente? Não esperem muito, não. Vai Sei ter. não. E aí, o Marcelo, o que você achou, Xará? Foi na medida, Então, faltou? não, na verdade, assim, tudo depende da sua expectativa, né? É tudo relativo. Primeiro que ele não faria esse discurso, só para discordar um pouco do Vitor, né? Ele não faria esse discurso, exatamente esse discurso, se fosse 1 hora depois, porque não haveria manifestações. Ele só fez esse discurso da forma como foi feito, porque ocorreram manifestações da forma como ocorreram. Bloqueios, etc. Ele veio a público porque a coisa começou a ficar feia. Começaram a colocar na conta dele os problemas de logística que a gente começou a ter, né? Então ele teve, assim, ele se sentiu na obrigação, ou para tirar das costas dele, e falou assim, olha, eu não aprovo esse tipo de manifestação. E esse foi o núcleo. Gutermann, ele foi convencido, Gutermann. Eu não sei, Claramente foi convencido. não sei se foi por boniteza ou por precisão. O fato é que ele só o fez por causa das manifestações. Eu acho que, inclusive eu acho, é difícil, né, ter o contrafactual, mas eu acho que ele nem discurso faria se não houvesse as manifestações. Ele só veio a público por conta das manifestações. Concordo. E aí entra a questão do que você espera, né? Se você espera um estadista, o discurso foi um não discurso, né? Porque ele só falou das manifestações, a única coisa que ele falou ali de relevante, né? Tem lá o início, né, que eu acho que a Tati pegou bem, 58 milhões, um pouco dizendo a eleição é isso aí, né? Foram 58 milhões de votos. Agora, para quem esperava, como eu, né, que ele ia sacar a carta da fraude, foi positivo, porque ele não sabe. Aliás, a palavra fraude, se vocês notarem, ela sumiu do discurso dele, dos filhos, das redes bolsonaristas, não se fala, é muito pouco, é uma Apareceram coisa... já, apareceu. Mas Apareceu hoje. assim, é uma coisa ou outra, assim, é que nem essas manifestações, é meio espontâneo, né? Mas não é algo que você vê, aquele Coordenado. discurso ordem unida, né? Sim, Que a gente Inclusive, está concordo. acostumado.
Eu vi um vídeo aqui que o Exército descobriu uma fraude. Está espalhando esse negócio. Sei lá qual fraude Então, foi que ele descobriu. pois é. E o que eu tenho notado é um grau de decepção, e aí tem o pessoal que está, enfim, passando um pano, dizendo o Bolsonaro não tinha muito o que fazer de diferente, e tem um outro grupo dizendo, pô, estou decepcionado, o Bolsonaro não é o cara que a gente precisava nesse momento, que é o pessoal que esperava que ele empunhasse a bandeira eu vou chamar de golpe, né? Mas da revolução, digamos assim, né? Do autogolpe. E que tá decepcionadíssimo, né? Com o que aconteceu, porque ele enfiou o rabo entre as pernas e foi embora. É isso. Né? É isso que previsível, aconteceu, né? Isso era previsível. Felizmente, né? Que tem muitas Então, pessoas era previsível nas primeiras horas, quando você teve todos os chefes de estados relevantes dando o aval para a eleição, quando você teve os principais aliados, começando pelo Arthur Lira, dizendo "Alia jacta est", não tinha, ele foi emparedado, ele não tinha mais o que fazer. O que ele vai fazer diferente? Mas, Marcelo, deixa eu só enfatizar isso, porque eu venho dizendo isso o tempo todo. Eu não acreditava em golpe, porque eu tinha certeza que esse ambiente iria se criar para que não houvesse um golpe. Então, não, verdade, eu também acho. O ponto é o seguinte, até isso... Não, eu concordo. Eu também eu acho que não tem nenhum ambiente para ter esse tipo de movimento. Ponto. Isso é verdade. O problema é você chegar o caminho para você chegar nessa conclusão. Um caminho possível é esse que aconteceu. Ele faz um discurso de 2 minutos dizendo não quero bagunça, esse negócio de baderna não é conosco, e acabou. Reconhece, né, os 58 milhões de votos e fala, e aqui está o nosso ministro da Casa Civil que vai fazer a transição. Essa é uma forma. Podia ter sido outra. Ele podia ter pego o microfone e falado, teve fraude. Ele põe fogo no país. Tudo bem, no final do dia, não vai acontecer o golpe, porque ele não tem o apoio. Mas o caminho até esse ponto é muito diferente. É muito mais muito mais custoso, muito mais. Você vai chegar exatamente no mesmo lugar só que de uma maneira. Você vai passar semanas de unrest social. Né? Isso que está acontecendo agora é refresco. Né? Para chegar exatamente no mesmo lugar, eu também acredito que não tinha condições, né? No final do dia ele não ia ter apoio. Só que, as pessoas na rua, aquela coisa, né? É complicado. Então, eu acho que tem uma virtude aqui, né? A virtude do limite. O Bolsonaro reconheceu o seu limite e não jogou o país no fogo. Eu acho que é virtuoso isso, né? Mas acho que tem grandes chances dele, essa demora toda, ele ficou assim especulando se rolava, sem se não rolava. Exatamente, eu concordo com você. Ficou como que ia estar. Wondering. Só que como ele viu que não ia, o final desse caminho, ele ia acabar preso. Vamos lá. Isso é sedição, né? Isso não tem outro nome. Ele ia acabar preso no final desse caminho, ele falou, putz, não vou aqui, né? Vamos pelo... Não vou piorar o que está ruim, né? Exatamente. Deixa eu só dar o meu pitaco aqui, então, desse discurso do Bolsonaro, e agora eu vou fazer, assim, a agenda progressista, assim, passar a me odiar irreparavelmente. Mas eu acho que o Bolsonaro teve seu momento de João Gilberto. Vocês sabem que eu tive o privilégio de assistir um show do João Gilberto, logo depois daquele famoso não show que ele fez no Credit Car Hall, né? O lançamento do Credit Car Hall, foi um show do Caetano com o João Gilberto, e o João Gilberto espinafrou a casa, porque tinha um sistema de som horroroso e tal, não sei o que lá. Logo depois, pouco tempo depois, ele fez um show antológico no Tom Brasil, quase 3 horas de show, e eu, fãzaço que sou do João Gilberto, estive lá e acompanhei cada segundo inesquecível daquela noite. E a característica do João Gilberto, ele fazia muito com pouco, né? Ele conseguia um resultado espetacular na simplicidade. Então, eu acho que esse discurso do Bolsonaro, e aí eu brinquei ali com a Tati quando ela terminou o comentário dela, que ia ser difícil falar depois dela o que eu penso, porque é exatamente isso, né? Aquilo foi milimetricamente calculado, né? Foi quase, né, o exclusivamente necessário de
de uma maneira não frontal e direta, assumir que realmente a quantidade de votos que ele recebeu foi aquela, né, de que nós não somos igual à esquerda, então a manifestação sim, mas não vamos depredar, não vamos invadir propriedade, não vamos interromper o direito de ir e vir, e ó, fulano de tal vai cuidar da transição, PT saudações. Eu tenho a minha teoria em relação à demora. Primeiro, esse discurso que parece simples, não é simples. Ele é simples, ele é minimalista, mas ele tem toda uma complexidade para você chegar ali naquele tom, né? Então, não é uma coisa que você elabore e deixe como uma nota pronta numa gaveta. Se eu perder, eu vou e leio isso aqui. Então, ele demora mesmo um tempo para ser elaborado. Segundo, eu tenho as minhas dúvidas, e talvez seja uma condescendência, uma simpatia minha, que o Bolsonaro estava esperando para ver se ia pegar fogo ou não para aplicar o golpe. Não acredito nisso, sincero e francamente. Ao contrário, eu acho que não existe força mais poderosa que a da sobrevivência, na minha cabeça. Então, eu acho que uma vez decretada a derrota dele, o objetivo principal do Bolsonaro é como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser a minha sobrevivência da minha família. Pô, eu quero fazer aqui um acordo com esse camarada. Não sei se vocês já viram cenas assim, né, de quando a polícia estoura ali um bunker de bandidos, né, que tem uma certa ética entre o policial e esses bandidões, né, em que o cara fala assim, ó, tá na mão, mas não esculacha, né? Tipo assim, ó, beleza, eu vou me entregar, mas não vem me esculachar, não. Eu acho que teve um pouco disso aí. E aí, diferente do que meu amigo, meu xará aqui, a gente conversava durante a semana, que ele não tinha o que negociar, ele tinha o que negociar, né? Essas pessoas, né? Se ele colocasse fogo nessa história toda, ao final ele poderia se ferrar, mas é aquela história, eu vou e levo um monte comigo. Para ele, o resultado final seria ser derrotado de qualquer forma, mas é uma derrota que ele venderia mais caro, que custaria mais ao país, que custaria mais para todo mundo, inclusive para ele, mas é aquela história. Então, eu acho que ele conseguiu um acordo ali em que ele vai poder contar com um fundão partidário para sustentar as contas, porque ele vai precisar de uma estrutura jurídica de fazer inveja ao Lula para se defender da quantidade de processos que ele vai ser acusado, né? Então, eu acho que teve todo um processo de negociação. Claro, eu também acho que chegou uma hora que ele estava no limite da cobrança, porque a coisa estava se avolumando, e, aliás, nós vamos falar disso agora, né? Das manifestações, peraí, não sei se é exatamente agora, mas eu acho que assim, o discurso do Bolsonaro foi na medida, mais que isso não seria o Bolsonaro. E aí eu só discordo o seguinte, né? Quando a gente fica com essa conversa de estadista, né? Ah, se ele fosse um estadista... Não, o Brasil tinha que ser primeiro um estado para poder ter um presidente estadista. Nós não somos. Nós somos um ajuntado aí, gente. Pelo amor de Deus, nós seremos presididos a partir de agora por alguém que foi condenado em 3 instâncias por roubo, liderou um esquema de bilhões. Esse cara é o cara que vai presidir a gente, então esquece. Para ter estadista... Mas ele foi descondenado, Marcelo, respeito. Tá? Ah, sim, sem sombra de dúvida, foi descondenado. Então, assim, é que nem hoje o Luciano Huck, nas suas redes sociais, colocou um belíssimo discurso do Obama. Puxa, olha isso que é estadista. Olha que cara civilizado. Me deu nojo aquilo. Não, olha, realmente, pô, o Obama é demais. O Obama, se você não souber inglês, você entende o que o cara tá falando. Tamanha pronúncia. Bom, Obama é espetacular, né? Aquele lorde, olha que coisa linda. Só que lá naquele país que o Obama vive, lá tem liberdade de expressão, você não vai ver a Suprema Corte censurar ninguém, não proibir ninguém previamente de falar essa ou aquela palavra. Lá naquele país do Obama, o Lula apodreceria na cadeia, né? Lá naquele país do Obama, o Supreme lá, ele pode ser conservador, ele pode ser mais liberal, mas a Suprema Corte americana não é esse negócio que eu ia falar uma... Deixa para lá, né? Porque os tempos são outros, né? Não é isso aí que a gente tem, né? Casa da Mãe Joana, casa da Mãe Joana. Chama você que tá falando, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você não precisa ter um tribunal superior eleitoral, porque tem lei. Para que ter um tribunal superior eleitoral? Né? Lá nos Estados Unidos, a propaganda, inclusive política, ela é até paga, afinal de contas, você tem um fundo eleitoral, para que propaganda gratuita? Né? Então, quer dizer, desculpa, né? Vamos esperar estadista? Pô, para, né? A gente teve lá o Fernando Henrique, o nosso príncipe lá, talvez nasceu por engano aqui no Brasil, mas esquece, a gente não é estado para esperar estadista. Então, eu acho que o Bolsonaro fez ali o que tinha que fazer, e em se tratando de Bolsonaro, talvez se ele tivesse feito discursos mais equilibrados e como esse ao longo do seu mandato, ele tivesse sido eleito aí com os 2 milhões de votos que ele acabou sendo derrotado, né? Enfim, mas falta agora... um pouco, hein?
Too late, né? Isso, aliás, só para retomar aqui e concluir uma coisa que eu não falei, e que o Rodrigo falou, se você considerar que ele tinha toda a academia contra ele, todo o meio cultural contra ele, toda a imprensa contra ele, o establishment totalmente contra ele, pô, o Bolsonaro no final das contas, e ele contra ele, né? Porque qual é o nosso adversário mais poderoso na vida, senão nós mesmos, né? E até tendo ele contra ele conseguiu, pô, esse cara é fantástico, né? Se ele já tivesse ajudado um pouquinho. Bom, o silêncio do Bolsonaro foi rompido porque nós tivemos aí, ainda estamos tendo, né? Está mudando um pouco de figura, mas manifestações como a gente não teve antes. Nunca numa eleição a parte derrotada se manifestou como tem se manifestado agora. A meu ver, movimentos assim orgânicos de combustão espontânea, sem uma grande coordenação através de movimentos sociais ou partidos políticos. Bom, eu terminei pelo Xará, vou começar por ele agora de novo. Xará, qual que é a sua impressão em relação a essas Gente, manifestações? mil desculpas, mas eu vou ter que me retirar, tá? Peço A gente perdão aí, entende que num gostaria dia... muito de... A gente entende que num dia de feriado e quem tem os seus atribuições com filhotes, às vezes isso acontece. Então fica à vontade, mas obrigado por ter participado até aqui. Beijos, mas Beijão, queria até, pelo menos ficar um pouquinho Tchau, com tchau. vocês aí nesse até bate-papo. semana que vem. Valeu. Beijo. Tchau, E aí, tchau. Xará, essas manifestações que são inéditas, né? Nunca aconteceu nada parecido antes da parte derrotada, tomar as ruas, questionar. Como é que você vê isso? Eu acho que faz parte de todo esse do modus operandi bolsonarista, né? Que, enfim, recebe o nome do Bolsonaro, mas acho que extrapola a ele, né? Concordo É um plenamente. pouco essa vamos manifestar a nossa indignação, né? Isso começa desde 2013, né? Eu acho que é um pouco eco daquilo e veio depois com o impeachment e tal, essa coisa mais independente de sindicatos, né, uma coisa mais orgânica, como você disse, e que, enfim, as pessoas se sentem encorajadas a ir para a rua e se manifestar. Infelizmente, alguns extrapolaram, né? Vários extrapolaram com os caminhoneiros, que realmente é um troço que não dá para aceitar, mas, por outro lado, as manifestações democráticas fazem parte da vida democrática de qualquer país, então faz todo sentido. Agora, se isso tem algum efeito prático, eu sou meio cético, acho que tem pouco efeito prático nessa altura do campeonato. Na medida em que o tempo vai passando, o novo governo começa, vai pisar na bola, tal, tem aí, claramente mostra que existe Tem uma brasa, uma né? reserva, né? Uma reserva de energia, uma reserva de revolta, digamos assim, por debaixo da sociedade, Tem que uma vai brasa explodir aí, em né? algum momento. Tem uma Tem, brasa que se assobrar vira fogo, né? é isso aí. É, 49,1% daqueles que votaram, né? Sem contar aqueles que não votaram em ninguém, que em tese Eu estariam diria que é contra os dois menos do que lados. eu diria que é menos do que Sim, 49,1, assim como do lado do do Lula é lado menos do que também. os Sim. 50,9. Eu, Mas por quer dizer, no exemplo, não sentido do quanto o sairia. país está dividido, né? Sim, sim. E aí, Vitão, as manifestações, como é que você as vê? Fogo de É, palha ou tem uma brasa não, aí que não. pode Fogo de pegar palha fogo? não é, né? Até pelo contexto, né? Perdeu a eleição e se manifesta. Também sou contrário quando você coíbe o direito de ir e vir, como fizeram os caminhoneiros. Isso aí realmente não. Isso para mim está no limite da baderna, né? Agora, as manifestações são super legítimas, né? Não acho que vão gerar nada de diferente do que estamos esperando, que é a posse do Lula no dia 1º. Elas não vão interferir nesse curso. Só que, assim, a magnitude delas, se persistir ao longo do tempo, e ainda se persistir ao longo do próximo mandato com uma manifestação, por exemplo, de oposição ou de protesto, não vejo como fogo de palha, vejo inclusive como um anteparo para o Congresso, porque aquela turma que está lá tem que prestar contas aos seus eleitores, né?
No final de 4 anos, eles vão avaliar se os deputados que eles votaram merecem ser reeleitos ou não. Então, esse nível, não sei se esse nível de manifestação ele tem esse fôlego de persistir organicamente, naturalmente, tomando as ruas. Isso nós estamos ainda sob efeito de uma eleição que terminou domingo, né? Mas elas são bastante expressivas e elas podem sim gerar uma pauta de oposição relevante no próximo mandato. Só acho que essa questão de exército, isso não tem nada a ver. Um golpe, isso aí acabou. Aceita que perdeu. Foi injusto, foi. É tipo decisão do campeonato, o juiz alterou as faltas, deu um Santos pênalti e que não Botafogo. existiu. Santos e Botafogo. Santos e Botafogo. O campeão foi o Santos, pô. Foi roubado. O Santos foi campeão. Não, desculpa, o Botafogo foi campeão. Né? O Márcio Fazendo de Freitas arranjou lá uns. Ô, Xará, eu abusei do exemplo agora. Xará, me Não, perdoa, viu? Você trouxe à tona feridas antigas. Me perdoa. Eu realmente... Tá guardado aqui. Desculpa, eu não devia mexer nessa cicatriz. Mas eu acho que se elas mantiverem esse grau de intensidade ao longo do tempo, elas serão, sim, super expressivas e vão pautar muita coisa no Congresso, no meu entendimento. Você não coloca tanta gente... O Lula não coloca tanta gente na rua. Ele não coloca. Não é capaz de colocar esse pessoal todo na rua. Então, tipo, não é um negócio você negligenciar. E aí, Rodrigão, o que você acha dessas manifestações? Elas são democráticas, antidemocráticas, fogo de palha? É a nova tônica para esse mandato, que vai ser brigado? O PT, que a vida inteira gritou fora FHC, fora Collor, fora Itamar, fora Sarney, fora Temer, fora Bolsonaro, agora vamos gritar fora Lula o mandato inteiro? Vamos lá. As manifestações vão dar em nada, é um gasto de energia inútil. Afasta, Rodrigão! Não vão dar em nada, né? É energia inútil. Ai, que saudade. Assim, então o resultado final é isso. Agora eu quero dizer as consequências. Em primeiro lugar, eu acho que, só mais uma observação, deve ter sido, nós não estamos observando direito, né? Mas devem ter sido manifestações bem expressivas, foram em todo o país e em muitas cidades pequenas, inclusive. Então, são importantes, né? Agora, o que vai acontecer é o que já está acontecendo. Não sei se vocês estão sabendo, mas já está acontecendo, né? Os grupos de WhatsApp e Telegram estão sendo banidos, né? Por ordem do TSE, não sei por quê. Assim, muitas contas no Instagram, né? Instagram, tudo. Tudo está sendo censurado, né? Sem nenhuma objeção de quem quer que seja. Então, quem está achando que essas manifestações vão continuar, deixa eu explicar uma coisa, vai continuar nada disso. Acabou. Não vai acontecer. Já está acontecendo, já. Não precisamos nem assumir o governo. O próximo presidente não precisa nem assumir o governo, já está tudo alinhado e a censura já está acontecendo. E nós aqui vamos ficar caladinhos para não sermos prejudicados. E aí, o Cleveland, qual é a sua opinião em relação a essas manifestações? É coisa de pachecão ou elas têm uma razão de ser? Marcelo, o que me preocupa é que a gente está numa situação que não é propriamente uma manifestação, né? E isso não vem de hoje. Eu tenho insistido já faz certo tempo que essa coisa de caminhoneiro parar a estrada e ficar negociando o que bem entende da forma como bem entende não é algo democrático. Isso beira ao anarquismo. E não é de hoje. E não é de hoje que isso acontece. Isso começou lá no governo Temer. A gente pode discutir as razões de excesso de oferta de caminhões e o caramba 4 do governo PT, mas o fato de que isso começou lá atrás, eles começaram a parar estradas, começaram a fazer toda essa bagunça lá atrás, e ninguém fez nada, ao contrário, saíram negociando, criando uma tabela de preços que replica um resultado de cartel.
Mais do que isso, durante o governo Bolsonaro, eles fizeram o mesmo movimento, resolveram parar tudo e mantiveram o país cativo de uma situação que é surreal. O que está acontecendo agora nada mais é do que reflexo de tudo isso. O Supremo se calou diante dessa discussão lá atrás também. O Supremo ficou quieto. E tudo aquilo que antes era uma greve de caminhoneiros, tudo aquilo que era um movimento que precisava se negociar, agora, de uma hora para outra, quando você começa a olhar Globo, você começa a olhar outros jornais, virou um movimento antidemocrático. Mas o efeito da bagunça é o mesmo efeito que se teve lá atrás. O efeito de você ter gente deixando de ter atendimento no hospital é o mesmo efeito. Então, a gente precisa entender que isso não é algo simples. Não é assim, não é porque eu não concordo com uma eleição, não é porque eu não estou satisfeito com o dinheiro que eu recebo, que eu vou parar o país. Isso não é democrático, isso é anarquia. Isso não é movimento democrático. Isso, para mim, é bagunça. Então, eu tenho olhado isso de uma maneira muito diferente das pessoas. Eu acho que isso é resultado do que não se fez lá atrás, isso é resultado da incompetência das nossas autoridades, inclusive do Supremo, e da conivência da empresa com um movimento que não é um movimento democrático. Bom, eu concordo, eu acho que, Só, assim, o direito de vida é sagrado, está tudo errado, isso também concordo. Concordo é exatamente o que eu ia falar. Na minha vida, eu nunca fui refém de cor, de bandeira, de partido, e se eu quero seguir na minha vida lutando para ter o direito de ter uma lápide que, que esteja escrito aqui jaz um coerente, né, eu não vou apoiar nunca, de direita, de esquerda, um movimento que atente contra o sagrado direito das pessoas de irem e vir. É claro que agora nós estamos vendo aí um julgamento, um duplo padrão, assim, aviltante e absurdamente hipócrita, né? Gente que até então falava da legitimidade dos movimentos sociais, a mesma gente que agora está tratando esse pessoal como terrorista. Porque, veja só, quando você cria um movimento como esse, o efeito em cadeia disso é devastador. Vai desde o desabastecimento, que ao final implica em inflação e que prejudica todo mundo, mas é pior que isso. Tem pessoas que precisam ali de medicação, alimentação específica, casos urgentes, né, que sofrem, pessoas que perdem voos, né, de negócios, né, pessoas que trabalharam um ano inteiro para poder usufruir das suas férias, né? Então, assim, o direito de ir e vir é sagrado e, assim, a gente nunca deve compactuar com nenhum extremismo que não respeite isso. É interessante porque a gente também não pode tratar essas manifestações como uma fotografia, né? Tem um histórico que levou essas pessoas a estarem onde estão e usarem desses métodos e alguns deles exagerarem no uso desses métodos ao ponto, né, de nos gerar aqui uma crítica unânime. Então é assim, né? O PT foi tão à esquerda, tão à esquerda, tão à esquerda, que ele criou uma extrema-direita no Brasil. Olha só, depois da redemocratização, o espectro político brasileiro ele mais ou menos se dividia do centro à esquerda. Porque a direita era uma direita fisiológica, oportunista, né, representada ali pelos aqueles políticos fisiológicos, mas não doutrinariamente a direita, que entendem a necessidade de uma liberdade econômica, né, da redução do Estado, de um Estado mais eficiente, mais presente. Então, assim, o petismo, o lulismo é algo tão prejudicial ao Brasil que ele criou até uma extrema-direita, né? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Agora, não podemos jogar essas manifestações como algo pronto em si mesmo, senão uma consequência de uma sucessão de absurdos que nos trouxeram até aqui, sendo que o ovo da serpente foi a reabilitação do Lula, ainda que a maioria da população, mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, tenha escolhido o Lula. Bom, enfim, sobre as manifestações, eu acho que elas vão perder intensidade nos próximos dias. Hoje é um dia de feriado, então muita gente saiu à rua, mas é aquela história. A maior parte dessas pessoas que estão aí são pessoas comuns, não são pessoas ligadas a movimentos, coordenadas por partidos políticos, então amanhã, na hora do batente, vão estar lá, é tudo gente trabalhadora, na sua esmagadora maioria, amanhã vão estar lá batendo cartão e vão voltar às suas vidas, mas eu acho que é uma referência. Agora seria aquela hora que a gente vai falar um pouco assim, misturando um pouco de transição e perspectivas, e eu já vou adiantando aqui uma parte. Eu não acredito tanto nessa barreira legislativa que o Congresso possa vir a representar para o Lula.
e aí já começando a falar da transição e das perspectivas, por dois motivos. Primeiro, a gente sabe a capacidade de persuasão do Lula, né? Ele não é um ser movido muito pela ética, pela moral, né? Então, se houver alguém à venda, o Lula não vai hesitar em comprar. Ainda mais agora que não tem mais orçamento secreto. Não sei se vocês repararam, né? A palavra orçamento secreto também está assumindo vocabulário e ela está virando emendas parlamentares. Então, agora as emendas parlamentares, né? A emenda do Emendas do relator. relator, emendas parlamentares do relator, é uma coisa linda. Orçamento secreto nem vai, em breve nós não ouviremos mais. E outra coisa, eu acho que nós nunca tivemos um STF tão estúpida e declaradamente alinhado com o Poder Executivo. Porque, veja só, quando a gente fala de harmonia entre os poderes, essa harmonia... Alinhado contra o Poder Executivo atual e a favor do próximo. Exatamente, porque veja só, quando a gente fala de harmonia entre os poderes, não é que eles são amiguinhos entre si, é a harmonia na sua independência. O que a gente já vê agora e que nós veremos ainda mais é um alinhamento. Então, o STF já vem dando bypass no Congresso, né? O Barroso é o maior símbolo do ativismo judicial, né? Que o STF tem que legislar naquilo que o Congresso não legislar. Você imagina a dobradinha que vai fazer. Então, essa possível barreira congressual, eu espero que ela de fato aconteça, mas eu não apostaria muito nela, não. Aliás, tem um país vizinho que aconteceu exatamente assim, né? Que foi o alinhamento do Executivo com a Suprema Corte, que foi levando o país, né, somado ali uma reforma a conta-gotas no oficialato das Forças Armadas, que já é o sinal que o Lula dá, né, e que eu tenho certeza que o PT vai fazer agora aquilo que ele não fez antes, vai começar a promover reforma nas Forças Armadas, e pensando ali aqueles oficiais mais alinhados, se é que existem, mas eu acredito que deve existir, e a questão do controle social. Então, as minhas perspectivas, assim, na economia tudo bem, vai ser meio beabá aí, eu acho até que ele vai... Não acho que ele vai colocar um nome político, não. Acho que no primeiro momento ele vai ser pragmático. Vai colocar um Henrique Meirelles, um desses economistas tucano aí, que se preste ao papel de trabalhar com um corrupto, sei lá, um Pércio ali da vida, alguma coisa assim. Eu não acho que o Lula vai inventar um Rui Costa, muito menos um Fernando Haddad, apesar que seria da natureza dele, né, colocar um capacho ali debaixo dele, mas acho que pela circunstância, eu não sei se ele vai fazer isso não. O que você acha, Xará? Qual é a sua perspectiva aí em relação ao novo ministério, essa transição? Ele já colocou o Alckmin, né? Será que está dando uma letra aí de que quem vai mandar, nós vamos ter um primeiro-ministro? Por enquanto é só o coordenador da transição, mas de fato esse era um primeiro nome esperado pelo mercado, né? Quem queria comandar a transição e um nome bom. Dada a né? tragédia, menos mal, né? Já pensou se fosse a Menos Glaze? mal. Pois é, o Mercadante, enfim. Se bem que eu ouvi, parece que o Mercadante vai cuidar da parte da transição da economia. É prêmio de consolação, o Lula odeia o Mercadante. Então, mas não sei, bateu mal no meu estômago isso. Mas enfim, o fato de ser o Alckmin, ok. Mas no final, o que vai... Fez teoria econômica 1, não gosta do Mercadante, né? fez massinha 1 de Passou economia. O Porto passou na frente de uma faculdade de economia decente e já não gosta do Comeu cara. uma coxinha, bebeu uma coca na frente de uma faculdade, já não gosta. O que o pessoal está esperando, o Rodrigo falou do Felipe Salto para o Tesouro, que é um bom nome. Eu ouvi falar do Bernardo Api para alguma coisa ligada ali na Secretaria da Receita, para cuidar da reforma tributária, enfim. São bons nomes, né, em princípio. Agora, o diabo está nos detalhes. Eu não tenho problema com um ministro político, né, um ministro da Fazenda político. Aliás, acho até melhor do que um técnico errado. Né? A Dilma era técnica, era a bambambam do setor elétrico. Olha o que ela fez. Né? O próprio Guedes aprendeu com o carro rodando a ser político, né? Então, mas eu prefiro um cara político que seja cercado por técnicos competentes. Então, sei lá, um Rui Costa da vida, um Padilha, enfim, não brinca não, agride. Não faz Não, isso, verdade, não. porque Não, se você ouvisse, se você falasse do Palocci, quem ouviu o Palocci logo no início, tal, porra, Palocci, quem é esse cara, né?
e o cara se provou, né, ao longo do tempo. Tudo Então, bem, mas, Xará, você não tá na mesa, eu tô, né? Um Padilha, os 2, 3 primeiros dias eu vou perder uns 3 dentes, cara. Pelo eu não amor de Deus. sei, não, sinceramente, é muito melhor do que um Galípolo da vida, um Ah, sim. Mercadante, Sim, né? também não precisa exagerar, né? Não, é isso, mas essas são as alternativas que estão na mesa. O que que você acha? Não, Você não acha que pode ter pô, um tá Tucano sonhando aí? um Meirelles Então, da você não vida, um acha que pode ter Persuarida? um... Não, puta, tá fora, não vai rolar, esquece. Ajusta as tuas expectativas, não vai rolar. É Eu, alguma, é o eu, e tipo, esse meu, eu e esse meu otimismo me corrigir. não dá. Vai ser um Rui Costa, um Padilha, alguma coisa nesse naipe aí. E depois os técnicos debaixo dele que vão ditar aí, o que, não que vão ditar, né? Quem dita é o ministro, mas é que vão dar o tom, né, do que vai acontecer. Agora, isso daí, do ponto de vista de fiscal, tal, ok, né? Você pode ter alguma coisa boa. A minha grande preocupação é que vai ser presidente da Petrobras, presidente do BNDES, já estão falando do Galípolo como presidente do BNDES, né? O presidente da Petrobras não vai ser o primo do nosso amigo Cleveland? O Prates, né? É, Pô, olha é que beleza. terrível, Puta né? nome. Pô, mas Terrível, espetacular. né? Então, Espetacular. Muito para bom. mim, pior do que o Ministério da Fazenda são esse pessoal aí, né, que vai implementar o plano do Brasil Grande, vai arrebentar as contas de novo, tanto do BNDES quanto da Petrobras. É por aí que a tragédia vem. E aí, Vitor, quais são as suas perspectivas, esse processo de transição? Como é que você vê isso? Tá no mudo. Tá no Tá no mudo. mudo. Com a devida vênia, a divergência do relator em relação a 2 pontos. Eu não acho eu acho que assim, os tempos mudaram. Essa coisa de se vender fácil não é mais tão simples. Hoje, com a vigilância 24/7 de todas as redes e tudo mais, então não é assim, Congresso é um Congresso de centro-direita, óbvio, muito centro, tem o centrão, mas que deve prestar conta do seu eleitorado. Então não é Mas que o Bolsonaro não estava é, comprando todo mundo com orçamento secreto? O orçamento secreto vai ah, não, continuar. eu sei, mas tem algumas coisas que não vão passar. Na legislatura passada, o PT tentou fazer esse negócio de controle da mídia. O Centrão brecou. Tem coisa que não passa. Então, assim, essas coisas muito petistas não vão prosperar Mas eu acho nesse que essas Congresso. coisas petistas não prosperam no Congresso. Nós vamos ter uma dobradinha perigosíssima pela frente de Executivo e Judiciário. Olha as decisões que Veja só, o pode Supremo ser. ele vai ficar mais Se o, petista, não menos petista. não, ele vai ficar igual, né? Vai ter mais Não. dois, saem 2 Não. petistas, entram 2 petistas. O Lewandowski, Agora, tudo bem. Agora, a Rosa Weber, você não esquece, vai ser a petista no petista extremo. come quieto. Eu sei, mas o É. Lewandowski é o nível 10 de Não, tudo petista. bem. Vai Ele é vir dois, ativista. vir dois nível 10. Eu acho que nós vamos ver o Tudo bem. Supremo deitar o cabelo. Pode ser que tomara que você esteja certo. Não, mas veja só, aí também se espera de um Congresso mais altivo do que o anterior, porque o Supremo foi se aproveitando dos vácuos. Né? Congresso omisso, leniente, e o Supremo foi se aproveitando. Acho que talvez, eu espero que agora, ainda mais com o Senado bem mais conservador à direita, eu não acho que essa é a facilidade toda. Em relação ao STF, aí eu abro uma outra possível divergência, porque assim, quem experimenta de poder ilimitado, como eles experimentaram, né, ao longo desse período todo, é um poder ilimitado, são semideuses. Ô, Eu acho que eles não voltam para a Vitor, toca com o rabinho nós, entre as pernas. nós vimos um Não acho que. deputado ser preso ao longo do seu mandato por crime de opinião com o Congresso aprovando aquela decisão. Não sei. Tomara que Então, a mas gente tenha uma mudança olha. no Congresso, mas eu não acredito. Não, mas esse deputado. Esse deputado, se tivesse ficado quieto, não ia fazer nada. Esse é um deputado também está pegando um extremista. Agora, estou falando o seguinte: quem experimenta do poder limitado dificilmente volta para a toca com o rabicho entre as pernas. Não acho que o STF vai
agora eu sou subserviente ao Lula. O Lula deve a ele. O Lula é devedor do STF. É devedor. Quem reabilitou e deu chance de ser presidente foi o STF. Então, não acho também... Eu vou, inclusive, para mim é um ponto de interrogação, como vai ser a postura do STF. Óbvio, era o candidato deles e tudo mais, eu concordo. Tem lá a maioria dos assentos, né? Mas eu só não acho que eles vão simplesmente voltar para a toca. E eu acho que, obviamente, e não é quem tem que fazer esse contrapeso é o Congresso. Se eles vão fazer ou não, não sei. Eu só não acho que o jogo está jogado, né? E hoje também, diferentemente do primeiro mandato do Lula, o presidente tem bem menos poder. Então, assim, ele não faz nada se o Congresso não endossar. Não é assim, aquela coisa de medida provisória para lá e para cá, e não sei o quê. Não vai rolar. Então, assim, não vejo como dado isso. Para mim, são duas. É óbvio que ele vai querer compor, é óbvio. Ele vai querer negociar, vai querer trazer uma parte dos partidos de centro para a órbita dele, mas não vai ter vida fácil. Não terá vida fácil. Só olhar a bancada lá. Você acha que o PL vai sucumbir ao Lula? 100 deputados. Aí você vai jogando lá. PL, você tem republicanos, você tem o PT, né? Você tem ainda, saiu ali a questão de uma frente que o Lira estava querendo fazer de 260 deputados. 260. Se ele fechar isso, ele apita. Né? Então, assim, você acha que o Lira vai falar, não, agora eu sou Lula? Não, ele tem o eleitorado dele lá. Então, não acho que essa facilidade toda, e também não acho que os meios que existiam, né, para você fazer aquela compra massiva lá atrás vão se repetir agora. Está bem mais difícil fazer isso. Né? Então, Olha, para mim, tem jogo. Como eu torço que você esteja certo, mas quando eu vi o Lula cumprimentando como candidato, como descondenado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um tapinha nas costas, com um tapinha assim na face, na minha cabeça, o Lula tem o STF no bolso, vai deitar e rolar, mas tomara que você esteja certo pra caramba. Ô, Cleveland, e você, como é que vê essa transição, os possíveis nomes, as perspectivas de um governo petista aí? Marcelo, eu não vejo, está tudo muito obscuro. Aquilo que eu tinha dito no começo da nossa conversa aqui, eu acho que vai depender muito do grau de pragmatismo político-econômico do Lula, né? Vai depender muito do que ele realmente quer deixar para o país Se no se você futuro. tivesse que apostar, você acha que vai vir um Lula petista ou vai vir um Lula mais fisiológico, mais jogando o jogo? Eu acho que vem um Lula fisiológico sob o ponto de vista de negociar. O orçamento secreto que foi criado no governo Bolsonaro vai continuar mais forte agora, não tenho dúvida disso. Quando você cria um Não monstro é desse, você não tira orçamento mais. secreto, não é É orçamento secreto. orçamento secreto, Emendas sim, parlamentares. com participação Emendas do do PT nesse relator. processo. Isso não tenho Emenda dúvida do Emendas, nenhuma. relator. emendas do relator. Não é mais, o orçamento secreto era até o dia da eleição, agora é emendas do E eu acho, relator. eu acho que ele vai usar isso para aprovar o que ele quiser. Ele vai fazer isso e o Ciro Nogueira já deu dicas de vai junto, Arthur Lira, Pacheco, vai todo mundo junto com ele. É o fisiologismo do Congresso que a gente conhece. Agora, o que ele vai fazer com essa capacidade de compra, que é a grande questão? Ele pode simplesmente dobrar a aposta e ir para um caminho petista, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas eleições e corre-se um risco de você ter o Bolsonaro com mais força e a gente vai ficar migrando entre Bolsonaro e Lula, ou ele pode simplesmente, de fato, pensar, eu estou com 77 anos de idade, que ele está, né? Eu vou tentar limpar minha biografia, vou ouvir essas pessoas que me apoiaram nesse processo e vou abrir mão de um monte de promessas estúpidas, estapafúrdias e grotescas que deram errado no passado e vou tentar dar um caminho para o país aqui e sair, deixar um legado. Tipo, deixar de ser o Lula. Aí que tá. Então, aí que tá. Só que a imagem que me vem, Marcelo, eu quero acreditar nisso, mas a imagem que me vem é daquela coisa do sapo e do escorpião atravessando o rio, né? Então, é da minha natureza. Vai deitar o Eu cabelo quero, na Petrobras, vai meter o pé pelas mãos, vai criar é, O cara tá falando de Unasul, Mercosul. eu quero Esquece. Não, acreditar essa que aqui, ele vai as mudar, mas, estatais, enfim. uma certeza é que as estatais serão dilapidadas. Isso é uma certeza.
Eu Isso aí acho que não- as estatais, com exceção dos bancos, um pouco menos, porque você criou uma governança e não é Mas fácil destrói a você. governança, Cris. Você destrói. Não é tão fácil, não é tão fácil assim, Vitor. Porque eu acho que já tem histórico. E não sei se foi você ou o Guterman quem foi que disse, as pessoas já sabem que é por aí, e as pessoas estarão de olho. Então vai ser um pouco mais complicado É verdade. você Você fazer o tem que você razão. fez no passado. Tomara. Mas Agora, olha só, mas o problema do PT, assim, nunca na nossa história um partido promoveu um esquema de corrupção em tamanha escala quanto o PT. Mas ainda assim, o maior problema do PT não foi a corrupção, foi a foi incompetência. ineficiência. Ineficiência. E ela segue, né? Não sei. E aí, Rodrigão, o que você acha? Só para Desculpa, completar, perdão, Cleber. eu olharia com muito cuidado o BNDES. Aí que está o problema. Nossa, o Maduro, desde domingo, não dorme. Não, tá, Lúcio está excitadíssimo. Já está fazendo tá as feliz. contas lá, já. Lula, plata, Lula, Vários Lula, projetos. plata. Já tem muitos projetos. Vai fazer ali todo um sistema de metrô ali em toda a Venezuela, portos, aeroportos. Isso é um espetáculo. Ô, Rodrigão, e você? O Eu que acho que espera? além do BNDES, que na Caixa também vai ser. Não, mas a A Caixa já está Caixa, a Caixa. quebrada. Só não Não, mas avisaram. vai ser quebrar de novo, assim, porque a Caixa, como não é listada, ali você faz o que quiser. Né? E se der Exatamente. ruim, a gente paga. A Caixa e o Banco do Brasil, viu? Mas o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é dia a dia mesmo, porque o Banco do Brasil é listado e tem um corpo técnico extremamente competente. Então ali você vai até um certo ponto. A Caixa não, a Caixa você faz o que quiser, o que bem entender. Sem contar os fundos de garantia que tem lá, né, o Vitão, para financiar aí as cagadas, né? Tudo bem. O Rodrigo... Ô, Rodrigão, me diga uma piadinhas internas, tadinho. Mas, ô, Rodrigão, ô, Rodrigão, e você? O que você acha dessa transição e quais são as perspectivas? Vai fazer a transição, é o que eu falei, vai fazer a transição, eu não acho que, assim, vai mesclar algumas coisas mais fisiológicas com algumas coisas mais técnicas, né? Essa é a minha impressão. Não pode também ficar o Deus dará, porque acaba sendo ruim para se manter no governo nessa situação, né? E o Lula já aprendeu Impeachment? que é melhor. Hã? Impeachment já? Fora Lula, Não, né? se mantém em paz, né? Digamos assim. Então, então, assim, vai ser uma mistura um pouco. O que eu acho é que, assim, em termos assim, o Congresso vai se alinhar ao Executivo, né? E o Executivo vai se alinhar ao Judiciário. E aí vocês já imaginaram quem vai ser o prejudicado nesse alinhamento coletivo, né? Não há a possibilidade do Congresso ser independente. É impossível o Congresso ser independente porque ele já se mostrou submisso ao Judiciário quando o seu deputado foi preso, o seu senador foi preso lá atrás, do Mato Grosso do Sul e tudo mais, né? Em condições bastante discutíveis, considerando o que está escrito na Constituição. Então, é um Congresso, não tem nenhuma razão para achar que ele, por causa da sua formação atual, ele vai ser, digamos assim, oposição ao governo atual, ou mesmo vai servir como escudo em relação ao STF, ao Judiciário, né, aos abusos do Judiciário, eventualmente. É isso. Eu não vejo muito, como eu disse, daqui a 2024 a coisa vai começar a piorar. Em termos de liberdades, né, individuais, já começou, já estamos vivendo isso, em termos de liberdades individuais, de garantias constitucionais, livre expressão e tudo mais. Isso a gente já está vendo que não está acontecendo. Então é só piorar isso daí, vai piorar rapidamente no ano que vem, né? Vão passar aí a controle social da mídia, né? Vai ser muito pior, né? Então vai ser muito difícil a gente ter informação confiável. Mas é isso que quem votou no ex-presidiário queria. Então é assim que a gente tem que viver. Bom, vamos começar aqui a nossa rodada final. Meu amigo Marcelo Guterman, que ainda sofre consequências do jet lag, né? Então, em consideração a ele, coloco a palavra para ele. Xará, sua bola dentro, sua bola fora, sua dica, suas considerações finais desse nosso bate-papo aqui tão bom, clima de feriado.
Seria melhor com outra notícia, mas enfim, a vida é essa, vamos seguir em frente. Nessa hora é aquela história, né? Tem dois grupos, ou a gente fica choramingando, ou a gente arregaça as mangas e toca a vida. Então vamos arregaçar a manga e tocar a vida. E aí, Xará? Vamos lá. Eu vou dar a bola dentro e a bola fora para o Bolsonaro. Explico. A bola, como eu disse, tudo é relativo, né? A bola fora é porque ele não fez não a transição, mas ele não reagiu conforme estadista é um termo muito pomposo demais. Um presidente normal faria, né? Que é reconhecer a derrota, enfim, civilizadamente, democraticamente, logo em seguida fazer o cumprimento. Agora, por outro lado, a bola dentro é porque ele poderia ter feito coisa muito pior do que ele fez, né? Ele poderia ter, de fato, colocado fogo no país. E, seja por boniteza ou por precisão, ele não o fez, né? Então, ele tem aí um mérito, porque ele poderia ter feito coisa muito pior e não fez, né? E poderia ter feito coisa muito melhor e também não fez. Então, a bola dentro, bola fora. E a minha dica vai para um filme que eu assisti semana passada. Será que tem como colocar aqui na tela? Deixa eu ver Tá aqui. liberado. Olha, foi a comédia mais engraçada que eu vi nos últimos tempos. É uma comédia alemã. Essa é Buba, que está aí no Netflix. São dois irmãos golpistas. Enfim, é hilário. É muito engraçado. Dá para desopilar o fígado. Vale a pena. E aí, Vitor, suas considerações? Bola fora para o Brasil. Opa, tá baixo. Estão me ouvindo? Não. Estamos ouvindo. Está um pouquinho mais baixo, mas estamos ouvindo. Bola fora, Brasil. Nem preciso explicar. Está de parabéns, o Brasil está de parabéns, construindo o seu futuro promissor com suas escolhas fantásticas. Então, e assim, vamos chegar em 2026, eu diria, certamente piores do que estamos hoje. Isso eu tenho absoluta certeza. Essa é a minha bola fora. Eu dou duas bolas dentro. Uma para o Tarcísio, que ganhou a eleição aqui em São Paulo e nos impediu de termos pela primeira vez o governo PT em São Paulo. Imagine, hein? Que maravilha seria os caras fazerem barba, cabelo e bigode. Então, bola dentro, o cara, vamos ver se ele consegue fazer um bom governo e, de repente, até criar alternativas futuras, né? Uma meia bola dentro para o Zema. Primeiro turno, o Bolsonaro perdeu por 5 pontos. Ele empatou no segundo turno, poderia ter sido um pouquinho melhor, com mais 2% levava a eleição. Mas, de qualquer maneira, foi um esforço e uma reversão de um cenário que tinha sido bem negativo. Então, eu acho que também é uma possível liderança aí despontando para frente. Também vou dar uma bola fora para o eleitorado da cidade de São Paulo, que, pasmem, deu 500 mil votos de dianteira para o Lula. Cidade mais rica do Brasil, era para ter uma decisãozinha um pouquinho melhor, tá? Mas aí a divergência, né? Quem discorda de mim vai dizer que não, que o melhor é o Lula, mas eu, particularmente, acho que... Apesar dos pesares... Não pode flertar com o fracasso assim, né? Só falta na próxima eleição municipal devolver a prefeitura para o PT. Você tem dúvida? Sabe que... Não, depende do quem vai ser, né? Quem seria o candidato, não sei. Mas depende muito do... O Lula vai entrar com tudo na campanha, mas aí vamos ver, né? Mas aí se fizer essa escolha, vai com Deus também, bem feito, né? Não pode reclamar depois, é o teu negócio. O Brasil escolheu o Lula, tipo, tá bom. Aguenta aí os próximos 4 anos, né? Depois não reclama. É isso. Se fosse só os próximos 4 anos, estava bom. Bom, Cleveland, e você, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, suas considerações finais? Putz, eu não consigo ter bola dentro, não consigo ter bola fora. Confesso que eu estou anestesiado com todo esse processo. Eu já sabia que A gente entende.
A gente Eu já entende, sabia. né, Vitor? Marcelo, Rodrigo, a gente entende seu momento. Já sabia que tudo isso A ia gente entende. acontecer. A gente está anestesiado, a gente entende. Realmente é um cenário muito. A gente entende. Mas é isso. Tá certo. E você, meu amigo Rodrigo? É assim, a bola fora, que vai ser também a bola dentro, a bola é para esses bloqueios, né? Eu acho que os bloqueios eles só depõem contra uma parcela da população que está indignada com o resultado das eleições. Então, essa é a minha bola fora para os caminhoneiros e tudo mais. Fazer qualquer tipo de manifestação pacífica, ordeira, tá, para mim, tá tudo bem, né? Mas bloquear a estrada, não, nunca, jamais. Bola dentro pela coragem dos manifestantes de se manifestar numa situação de exceção que nós estamos vivendo, né? Nesse ambiente autoritário que a gente vive. Então, a minha bola dentro é para quem tem coragem de enfrentar esse autoritarismo, especialmente do judiciário, né? E que vai permanecer, é como 2 mais 2 são 4, vai permanecer, porque agora vai ter o alinhamento do executivo, né? E a submissão completa do legislativo. Assim, acho que é isso, né, Gui? Acho que é isso. Fico aqui, essa é a minha última participação. Foi legal participar com pessoas tão ilustres, né? Aprendi um monte de coisa. Permanecerei mais discreto, né? Tentando me conter nas minhas manifestações. Bom, a minha bola fora vai para um processo eleitoral totalmente enviesado, por um processo que, a meu ver, fragiliza a democracia, ainda que eu não questione o resultado. A minha bola fora também vai para o Brasil, que escolhe colocar no mais importante posto do país alguém notoriamente condenado, culpado pelo maior esquema de corrupção da nossa história. Mas é aquela história, né? Não, o mais importante é Suprema. O Supremo já diz o que é mais importante. Você está enganado. Bom, a minha bola dentro, eu vou pedir licença aqui para o meu amigo Victor, vou pedir licença para o meu amigo Cleveland, vou pedir licença para o meu amigo Marcelo, para a Tati, que já não está mais aqui. A minha bola dentro vai ser para o cara que, de vocês todos, foi o primeiro cara que eu conheci. O Marcelo, eu tive um contato com ele comercial há muitos anos. Ele nem se lembra disso, mas eu lembro porque, pô, fiquei impressionado com ele naquela época. Um cara muito inteligente, assim é. Mas o primeiro contato meu de vocês todos, eu sou mole, foi com o Rodrigo. Rodrigo me chegou por uma pessoa em comum, e eu que achava que estava conhecendo assim, só mais um cara que viria a se tornar meu cliente também, mas nem desconfiava que eu estava ganhando um amigo. E um amigo do qual eu me orgulho muito pela amizade. Eu entendo esse momento dele, essa transição dele, mas eu vou sentir falta de você, cara. Você é o nosso zagueirão, sempre vai ser, seu lugar vai estar sempre aqui. E que triste do nosso país, que triste esse momento que depois de tantos anos a gente não tem que pensar no que vai falar, quais são as consequências disso, sem poder de fato exercer a nossa liberdade de expressão. Mas aqui é o seu lugar vai estar sempre aqui. E para melhorar o astral, a minha dica de hoje é uma trilha sonora. Vou até colocar aqui, peraí, peraí. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar, né, no nosso grupo e tal, então encerro o nosso bate-papo de hoje com uma dica trilha sonora com Joe Paul Young. Não sei se vocês conhecem essa canção. E é isso aí, meus amigos. Vamos encerrando por aqui essa edição mais do que especial, todos com um sorrisinho.
e o amor está no ar. É isso aí, até semana que vem, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.